Então, gente, minha gata me acordou às 2 assim mesmo, entendeu? Então, eu vou gravar um vídeo aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando da neuroquímica por detrás da atração romântica e da atração sexual. Então, esse vídeo é para as pessoas curiosas. Vamos lá. O que acontece na nossa cabeça quando a gente sente esses tipos de atração? E vamos lá, vamos começar pela paixão, ou seja, atração romântica. Esse tipo de sentimento é mais ligado ao vínculo emocional, foco intenso e motivação do que ao sexo em si. Porque, né, pessoas aromânticas, elas não têm essas emoções, elas não têm essa ligação. Pessoas românticas têm, apesar de serem não sentirem atração sexual, né? E as principais áreas cerebrais ligadas à atração romântica são o sistema de recompensa do cérebro, que é o núcleo accumbens, e a área tegmental ventral, que é ativado quando a gente pensa na pessoa amada. E isso faz com que seja produzida uma sensação de euforia, motivação e obsessão positiva. E isso é tudo dominado pela dopamina. O que acontece também é uma ativação no córtex pré-frontal, que acaba causando uma idealização e um pensamento constante naquela pessoa, o que ajuda a manter o foco na pessoa. E a ínsula e a amígdala processam as emoções profundas e o significado emocional. Ou seja, a neuroquímica da paixão é ligada à dopamina, recompensa e motivação, noradrenalina, energia, coração acelerado, serotonina alterada, pensamento obsessivo, e é por isso que a paixão ou atração romântica lembra um pouco um estado obsessivo leve, o que faz com que a pessoa sinta-se pensando muito na outra pessoa, querendo proximidade emocional, sensação da importância especial, idealização, forte motivação da conexão. Eu sou uma pessoa que sente tudo isso, porque eu sou uma pessoa romântica, então é, todas essas sensações, elas ocorrem comigo. Agora vamos falar da atração sexual. A atração sexual, ela é mais ligada ao desejo corporal e ao interesse erótico. As principais áreas cerebrais são o hipotálamo, que é a região chave para comportamentos sexuais, porque ele regula os comportamentos, as respostas ele regula as respostas hormonais e a motivação sexual. A amígdala, que avalia estímulos como sexualmente relevantes, e o sistema de recompensa também participa, só que dessa vez com foco em prazer físico e excitação. Ou seja, a neuroquímica da atração sexual, ela envolve testosterona, que está presente não só em homens, mas em mulheres também. E a testosterona, ela influencia a libido, não a atração sexual em si, libido e motivação sexual. E a dopamina, que antecipa a sensação de prazer, e a ocitocina durante a intimidade, quando na atração sexual surge alguma sensação de intimidade, o que não acontece sempre, sabemos muito bem, faz com que a gente sinta uma conexão física. Então, como a atração sexual ela é sentida através de um interesse erótico, de uma excitação física, de um desejo de contato sexual e de atenção ao corpo da pessoa.
Então, a diferença e a comparação entre ahn, atração romântica e atração sexual é que na, na atração romântica nós temos um vínculo emocional e na atração sexual nós temos um interesse erótico. Na atração romântica nós temos um foco mental intenso. Na atração sexual nós temos motivação corporal. Na atração romântica nós temos idealização. Na atração sexual nós temos excitação. Na paixão ou atração romântica, nós temos dopamina mais vínculo. Na atração sexual, nós temos hormônios sexuais mais recompensa. E a atração romântica pode existir sem sexo, como já sabemos, né? Claro. E a atração sexual pode existir sem amor, como também já sabemos. A coisa mais importante, a descoberta mais importante da neurociência agora. Pesquisadores perceberam que o cérebro trata paixão, ou seja, atração romântica, atração sexual e apego de longo prazo como três sistemas parcialmente separados do cérebro. E isso explica por que alguém pode sentir atração romântica sem atração sexual, sentir atração sexual sem sentir atração romântica, e ter um apego profundo a uma pessoa sem sentir nenhum dos dois. Ou seja, esses sentimentos, essas atrações, elas se sobrepõem, mas não precisam se sobrepor. E por que isso importa? Isso importa porque isso mostra que atração sexual não é sinônimo de amor, amor romântico não exige atração sexual. Eu vou contar aqui com vocês. Atração sexual não é sinônimo de amor, amor romântico não exige atração sexual e experiências como a assexualidade fazem completo e total sentido dentro do funcionamento do cérebro. Por quê? Porque a diversidade humana ela já está prevista na própria arquitetura neural do cérebro. E uma curiosidade bem interessante é que estudos de neuroimagem mostram que a atração romântica ela ativa áreas parecidas com motivação e vício, ou seja, gera um foco intenso. A atração sexual ativa as áreas ligadas a impulso biológico imediato e o apego de longo prazo ativa regiões de calma e segurança. Exemplo, ocitocina é o que está acontecendo aí no cérebro. Ou seja, a atração romântica é igual a intensidade, a atração sexual é igual a impulso e apego é igual a estabilidade. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu pretendo fazer um vídeo complementar a esse, mas como esse vídeo já tem 8 minutos, eu vou encerrar ele por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza?